Olá, bom dia amigos. Aqui vamos para um primeiro vídeo do canal, certo? Vamos fazer um vídeo acerca de uma coisa que eu creio que está muito ausente nos tempos modernos, que é, no caso, a atenção. Primeiramente, nós temos que nos contextualizar nesses tempos modernos. Como é a atenção é tratada nos tempos modernos? Primeiramente, nós temos pesquisas, né, que mostram que a nossa geração é a geração que mais, geração Z no caso, é a geração que mais lê, que mais absorve informações. Mas o que nós temos que nos perguntar é: será que isso é positivo ou é negativo? Porque se você consome informações de forma indiscriminada, se você não foca na informação em si, você não tenta entender a informação, você apenas aceita o estímulo exterior, então isso é, convenhamos, uma falta de, digamos assim, você está consumindo informação, mas você não está consumindo informação do jeito certo, ok? Esse é o primeiro ponto que nós temos que destacar. Nossa geração, que é a geração Z, eu sou da geração Z, consome muitos livros, muita informação, principalmente nas redes sociais, TikTok, Twitter, várias redes sociais, consome muita informação por dia, mas é que o problema é que essas informações não são absorvidas de maneira correta. Elas não são assimiladas com foco. Pois elas, você vai numa informação e depois você vai para outra, e vai para mais outra, vai para mais outra, e você fica nesse looping eterno das informações. E por que fica nesse looping? Porque você não consome as informações com atenção e com foco. Se você consumisse as informações com atenção e com foco, ou seja, focando apenas na informação, você não teria esses problemas de absorver conhecimento, de atenção. Mas agora, do jeito que é absorvido, é negativo. Mas primeiramente, depois disso, nós temos que definir o que é atenção. Tem um autor bastante interessante no livro, que é Louis Ribolet, um autor francês, no seu livro Conselhos sobre a Vida Intelectual, que ele fala. Se vocês quiserem que eu passe o livro, posso mandar a bibliografia depois, caso tenha algum interessado. Mas enfim, Louis Ribolet fala no livro dele que atenção é o foco do espírito. Atenção é quando você está concentrado apenas no único ponto e nem, o resto do mundo não te importa, sabe? Você está apenas focado naquilo que você está fazendo. É uma presença total de espírito naquela tarefa que você está fazendo, naquela missão que você está fazendo, e nada vai te impedir. Isso que segundo o Luiz Iboulet, é a atenção. E nos perguntamos: a atenção é presente quando um indivíduo, certo? Ele está vendo TikTok, um exemplo bem estrúxulo, mas tudo bem. Ele está vendo TikTok 6 horas seguidas. Não 6 horas não, é um grande exagero, mas será por um bom tempo, 30 minutos, só descendo, descendo, descendo. Você acha que ele prestou atenção em algum dos conteúdos que ele viu? Provavelmente não. Provavelmente ele consumiu esses conteúdos de uma forma bastante indiscriminada e imprudente. E provavelmente esses conteúdos não foram bem assimilados pelo nosso cérebro. Porque ele não se deteve na informação. Ele não colocou o seu espírito presente numa só informação. Ele ficou puxando, puxando e puxando. Ok? Por esse motivo que o Lewis Bolland, nesse livro, recomenda você não ler muito. Porque se você lê muito, se você lê rapidamente, você não lê com atenção, você lê com pressa. Você acaba fazendo uma leitura incompetente. E é justamente essa leitura, entre aspas, essa absorção de informação que ocorre nos tempos modernos. Uma absorção de conhecimento incompetente, digamos assim. Mas agora, definido isso, você deve estar se perguntando: bom, eu sei que tenho problemas no mundo moderno. Provavelmente, se você tiver problemas, bom, identifique quais os problemas que você tem. Você identifica se você quer ter uma maior produtividade nos estudos, na sua carreira, etc. Mas agora nós temos que nos perguntar: como conseguir foco e atenção?
primeiramente é essencial que você corte impeditivos da sua atenção. Exemplo, não cortar, mas limitar, né? Cortar seria o ideal, mas nós vivemos num mundo que nem sempre o ideal é possível. E obviamente nós temos que fazer o melhor que nós podemos. Por exemplo, Instagram. Eu recomendaria, se eu tivesse a possibilidade, se eu tivesse o dinheiro, se eu tivesse inúmeras coisas, se eu não precisasse me comunicar com mais ninguém, eu cortaria o meu Instagram. Porque ele consome tempo excessivo de mim. Consome esforço excessivo, o esforço que eu poderia estar utilizando em atividades intelectuais, intelectivas. Ele consome todo esse esforço e em coisas inúteis, convenhamos. Ver a bunda da Graciane Barbosa não é uma coisa muito útil. Ou ver conteúdos frívolos, notícias frívolas, não é uma coisa que vai acrescentar muito na minha vida. E esses impeditivos da atenção, e assim que eu vou chamá-los, que são o excesso de informações que existe, devem ser cortados, se possíveis, e se não possíveis, devem ser controlados. Controlado como? Bom, primeira coisa, você tem inúmeros aplicativos que fornecem esse tipo de opção, que é justamente para você ver o tempo que você passou em determinada rede social ou passado um certo tempo delimitado que você colocou, que você deu para o aplicativo, né? Tem vários aplicativos que dão isso. Passado o tempo de consumo, eles bloqueiam o aplicativo para você não gastar mais atenção. Tem esse tipo de aplicativo que você pode utilizar e você usa esses aplicativos, você pode justamente administrar o tempo que você usa e você vendo o tempo que você está gastando ali, você já vai ter uma noção do prejuízo. Você tem uma noção do prejuízo, você tem uma noção, poxa, eu estou fazendo algo errado aqui. Eu estou é, consumindo muito tempo vendo os glúteos da Graciane Barbosa. E se você tem essa noção, você já vai ter uma boa vontade, pelo menos, de melhorar esses problemas, certo? E outra coisa, como conseguir foco de atenção, é uma atenção de espírito naquilo que você está fazendo. Como eu disse, atenção é focar o seu espírito ou sua mente, diga o que quiser, numa única coisa no, e numa única coisa que você está fazendo. Focar inteiramente no presente. Sabe? É um foco inteiro no presente. Isso é atenção. Aquilo que você está fazendo. E se, por exemplo, você vive num ambiente que tem, como eu disse, um ambiente, por exemplo, um ambiente que é muito silencioso, você pode ter é, benefícios para a atenção. Porque, convenhamos, o silêncio, quer dizer, o barulho, atrapalha estudos, atrapalha trabalho, porque você não vai conseguir focar naquilo que você está vendo. Então, um ambiente com um ambiente muito caótico, questão de barulhos, de informações excessivas que atrapalham a sua atenção, é algo que deve ser evitado por qualquer um que se preze nessa atividade. Se você olhar, por exemplo, existem vários monges franciscanos na antiguidade, na antiguidade não, na Idade Média. Muitos desses monges, que eles faziam? Eles não falavam o dia inteiro no mosteiro. Não falavam, era o foco inteiro lendo livros, orando a Deus e inúmeras outras atividades, né? Gostando ou não, eles prezavam pelo silêncio justamente porque o silêncio proporcionava para eles esse foco numa única tarefa. E não dizendo para você não ter, você viver como monge, claro. Claro, isso é só para alguns que tiver vocação, mas que você pelo menos preserve durante suas atividades um certo silêncio. Quem nunca, por exemplo, já teve num trabalho de grupo e o grupo, sei lá, o grupo era caótico e acaba que o grupo conversa demais e no fim fizeram pouca coisa. Por que isso acontece? Porque não tem com o grupo, sei lá, há conversas paralelas, há pessoas que não têm o intuito de fazer o trabalho, só querem estar lá curtindo, ou que pelo menos ou tem intuito, mas
se distraíram, e toda essa distração ela vai para o ambiente. E você acaba ficando distraído também. É natural que isso aconteça. É natural que isso aconteça. Então, tenha em mente que um ambiente silencioso é o melhor ambiente para o trabalho. Ou um ambiente com menos estímulos que retirem a sua atenção. Um exemplo, se você estuda com TV ligada, ou se você estuda com um vídeo ligado do seu lado, com, com uma música que é muito danosa, uma música muito caótica, é o exemplo funk, nada contra funk, mas que não dá pra negar que é uma música bastante barulhenta. Uma música bastante difícil de se prestar, e portanto é uma música que é muito difícil de prestar atenção nas coisas em volta através dessa música. Entende meu ponto? Mas, né, dito essas considerações pequenas, né, o vídeo vai ser pequeno, poderia, se esse vídeo tiver um engajamento bom, eu poderia fazer um novo vídeo, né? Se vocês pedirem, se vocês tiverem gostado. Se tiver tido uma alma viva que vê esse vídeo, eu adoraria. Mas, né, passado algumas coisas, provavelmente você não quer conceitos, você quer como eu melhoro minha atividade na prática. E bom, o que você melhora na prática, tem uns bons conselhos para você, tem uns exercícios bons de atenção. Tem um livro muito bom que é do Narciso Irala, que é um monge jesuíta, psicólogo, psiquiatra, que fala bastante sobre. O nome do livro é Controle Cerebral e Emocional. Nesse livro ele passa uns exercícios de ajuda, ajuda na atenção. E o que ele passa é um exercício bastante interessante, que é o exercício do ponto. Basicamente você vai imaginar, pegue um minuto do seu dia, uns 10 minutos, vá para sua cama ou vá para uma cadeira, um lugar confortável, imagine um ponto e imagine esse ponto, por exemplo, virando um quadrado, virando um triângulo e acompanhe esse ponto, certo? Você pode usar o dedo, você pode usar a sua mente, talvez, mas imagine esse ponto e faça, por exemplo, um triângulo com esse ponto, ou um quadrado com esse ponto, ou uma figura bastante complexa, se você quiser, que seja, mas que você faça alguma coisa nesse ponto, porque se você faz isso, você vai ter um incremento na sua atenção no longo prazo, porque você vai ter um maior foco naquilo que você está fazendo, que no caso é do ponto, e esse exercício é um exercício que ajuda bastante, está me ajudando nesse momento a focar. E outra coisa que é justamente as sensações conscientes, que a Cesarela também fala nesse livro, que é justamente pegar um minuto do seu dia e não pensar nada, apenas sentir e focar nessa sensação. Por exemplo, se você está num prédio, você está na janela do prédio, tem uma paisagem até que interessante, você foca apenas naquela paisagem, você não pensa, você não sente outra coisa além disso, você foca só naquela sensação. Ou você pega por exemplo, pegar uma superfície áspera que tem na sua casa, de uma parede, sente a parede, toca na parede e sinta a textura da parede. Foca inteiramente nessa sensação da parede. Ou até numa comida, numa coisa que seja. Por que isso é bom? Porque você vai aumentar a nossa noção de foco com esse exercício. Você vai aprender a focar nas suas sensações. E esse foco que você ganha pode se refletir nos estudos, se refletir no seu trabalho, na sua carreira. Pode ser muito positivo para você se você aplicá-lo todos os dias. Esses dois exercícios que eu falei, né? Porque é realmente necessário que você tenha essas capacidades. Mas enfim, o vídeo chegou ao fim. Se vocês tiverem alguma crítica, se vocês tiverem alguma coisa que querem acrescentar ao vídeo, se vocês quiserem, se vocês gostaram, deixem um joinha. Se tem um feedback bom ou negativo, que seja, deixem nos comentários, certo? E fico muito grato pela presença dos que assistiram e um forte abraço para todos. Tenham um bom trabalho e tenham bons estudos.